nosso bom dia, boa tarde, boa noite para todos os irmãos e irmãs. Nós estamos com uma série para gravar aqui, para nossa reflexão. Eu quero fazer uma série de vídeos com o tema Ser Pastor. A gente tem parado, sentido, feito a reflexão. No início, praticamente, há pouco tempo até, que nós conhecemos a mensagem, nós pudemos perceber quão distante estavam nossos irmãos cristãos denominacionais, quão distante eles estavam se distanciando da verdade, do verdadeiro evangelho deixado por nosso Senhor Jesus Cristo através dos apóstolos e dos profetas. E hoje nós podemos sentir que nós, pastores da mensagem, não digo todos, poucos ainda resta que mantém sua integridade com a palavra, seu respeito, sua reverência a Deus, seu temor de Deus, e busca ministrar conforme a Bíblia nos ensina e as mensagens. Lembrando agora de uma frase de um amigo, de um pastor companheiro, que ele disse assim: existe o chamado pastor e o pastor chamado. O verdadeiro pastor, ele é chamado desde o ventre de sua mãe. Esse negócio de dizer assim, eu não era pastor ainda. Você era sim. Se você é um pastor chamado, você era. Você foi reconhecido em tal data. Mas você era pastor, você já nasceu pastor. Então, quando você é chamado por Deus, o pastor é chamado por Deus, chega o tempo que um outro pastor vai reconhecer este ofício em você e vai te consagrar nos moldes da Bíblia. O rebanho precisa saber a origem desse pastor, a linhagem dele, o companheirismo que ele pertence. Não é qualquer um chegar a dizer eu sou pastor e já servir. Vejamos aqui no livro de Jeremias. Jeremias foi chamado desde o ventre da mãe. Jeremias 1, verso 5, diz assim: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então o profeta Jeremias, ele foi chamado estando ainda no ventre da mãe. Antes que saísse da madre, te chamei e as nações eu te dei por profeta. A mesma coisa foi com o apóstolo Paulo também. Nós vemos aqui em Gálatas 1, verso 15 e 16. Leiamos então, Gálatas 1, verso 15 e 16. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Ele foi chamado por Deus. Então, nós vemos que o pastor, ele é chamado por Deus para arrebanhar o povo de Deus, cuidar das ovelhas de Deus, cuidar dos cordeiros de Deus, que não é do pastor.
ele tem um ofício dado por Deus, o ofício sacerdotal, para interceder pelo povo, para cuidar do povo, para alimentar o povo com a palavra de Deus, não com credo, dogma, tradições, interpretações, nós vamos ver, não com torpe ganância, não com domínio próprio. Então, o pastor, ele tem uma honra de ser chamado por Deus para cuidar das ovelhas de Deus, dos cordeiros de Deus. Eu quero ler aqui então em São João, o Evangelho segundo São João, capítulo 21 de São João, do verso 15 ao 17. São João 21, do 15 ao 17. Jesus então diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus então: apacenta as minhas ovelhas. Se me ama, apacenta minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Se amamos a Deus, vamos apacentar as ovelhas, os cordeiros de Deus. Não é nosso. Não temos que ter outro objetivo, outras intenções. Nós temos sim que ser agradecido por tamanha honra, o pastor, de ter a confiança de Deus para cuidar do rebanho de Deus, as ovelhas de Deus. Então, se nós amamos a Deus, nós precisamos ser agradecido, reconhecer, ser humilde, estar rendido a Deus para que Ele nos capacite a cada vez mais, nos dá humildade, sabedoria, conhecimento, fé, amor, toda graça, temperança, paciência, piedade, toda graça da estatura de um varão perfeito, humildade, a sabedoria que vem do alto, possamos ser dirigidos pelo Espírito Santo, ser um vaso usado por Deus a favor do povo de Deus, ser um instrumento na mão de Deus, uma ferramenta usada por Deus, simplesmente tão humilde, tão submisso a Deus. Ele é o oleiro e nós somos o vaso, para que Deus nos encha com o azeite, que é o Espírito Santo, que representa o Espírito Santo. Então eu vejo que nós estamos precisando retornar, parece que nós estamos precisando de voltar às cartas do apóstolo Paulo, a Timóteo, a Tito, a carta aos Hebreus, as cartas a Epístola Universal de Pedro, para nós refletir melhor de qual é a nossa missão, grande missão, sublime missão, tamanha responsabilidade. E o profeta nos diz que nós vamos dar conta, além de nossas almas, as almas do povo que nós conduzimos, que nós alimentamos, que nós orientamos.
Então eu quero ler um pouco aqui também, 1 Timóteo 3, do 1 ao 7. 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, diz assim: os deveres dos bispos e dos diáconos. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, isto é, novato, sem experiência, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho. O comportamento fala mais do que as palavras. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Esses são os requisitos para poder gozar da confiança de Deus, para cuidar do rebanho de Deus. Pois as ovelhas são troféus de Deus, troféus ganho com o próprio sangue de Deus vertido lá na cruz do Calvário. Nós somos troféu de Deus, nós somos joias de Deus, nós somos a menina dos olhos de Deus. Por que nós maltratar? Por que nós levar de qualquer maneira? Por que nós ser relapso, relaxado com as coisas de Deus? Então eu quero fazer uma série de mensagem com o título Ser Pastor, à luz da Bíblia e dos ensinamentos do profeta desta era, nas mensagens. Vamos para ainda Timóteo 4, 14 ao 16, que diz assim: não despreze, Paulo aconselhando a Timóteo, filho dele no ministério, preparando Timóteo para cuidar do povo de Deus. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Leitura, meditação e oração. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti, quanto aos que te ouvem. Salvará tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Este é o conselho, o ensinamento do apóstolo Paulo a Timóteo, preparando para a obra do ministério, preparando o obreiro Timóteo. Em Tito também, Paulo ainda dizendo assim, para Tito 2, 7 e 8. Em tudo te dá por exemplo de boas obras na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível. Pastor deve ter a linguagem sã e irrepreensível. Pastor deve esclarecer as pessoas e não deixar dúvida com a pessoa, não fugir de assunto. Eu tenho dito para o pequeno rebanho
que congrega comigo, que vocês não se intimidem, não se envergonhem de fazer qualquer pergunta para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Porque se eu te souber, estiver na altura de responder, na hora te respondo na hora, na luz da Bíblia e das mensagens. Se não, eu farei um estudo mais aprofundado daquele assunto e buscarei a resposta e trarei no próximo culto. Se não ainda, sozinho não puder, eu levarei para o nosso encontro regional de pastor e discutiremos o assunto e chegamos num denominador comum e trago a resposta para o irmão ou para a irmã. Se não ainda no regional, eu levarei para o nacional. Mas de todas as formas nós trazemos uma resposta à altura, uma resposta convincente, uma resposta bíblica, né? Então diz assim: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra-te incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então esses são os conselhos do apóstolo Paulo a Timóteo, a Tito, né? E agora, para fechar, eu quero ler aqui na mensagem influência do parágrafo 36 ao 39. O irmão Brana fala aqui daquele rei Uzias, que ele cresceu muito, prosperou muito e se ensoberbeceu e achou que ele podia fazer tudo e até ministrar a coisa que era para sacerdote e não era para o rei. Então ele ficou leproso. E assim nós vemos vários homens na Bíblia que, crescendo, acha que pode fazer tudo, esquece da humildade, esquece do temor de Deus, esquece de meditar, de ocupar seu tempo com Cristo para levar algo para o rebanho. O profeta diz: aquela abelha vai lá no lírio, e se que tal aquela abelha não achar um néctar ali? Reverendo lírio, a abelha veio até você e não achou néctar, não achou nada para extrair de você. Você tem que dar o néctar, o alimento para o povo de Deus e até para todos, quando tiver ao alcance, que vier buscar um conselho com você. Então o profeta fala aqui do rei Uzias, nós vamos fechar com esse assunto, a mensagem influência do parágrafo 36 ao 39. Uzias, quando ele chegou ao ponto onde ele pensava que estava seguro, então seu coração ficou exaltado. Ele chegou a um ponto que ninguém podia dizer-lhe qualquer coisa. Agora me lembrei de uma escritura em Eclesiastes 4, verso 6, diz: melhor é o mancebo pobre e humilde do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar. Veja aí, Eclesiastes 4, verso 6. Melhor é o mancebo pobre e humilde do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais ser admoestado. Se este não é o tipo de exemplo de muitos hoje, nós encontramos em nosso meio nossos líderes cristãos. Eles trabalham toda a sua vida quase para se tornar algum bispo ou algum grande homem influente, e tão logo quanto chegam àquele ponto, eles se acham exaltados, inchados. Nós encontramos evangelistas no campo que Deus abençoou seus ministérios, e a primeira coisa que eles se tornaram exaltados, até que chegaram a um ponto que eles se sentiram que estavam seguros.
Ah, Deus está abençoando, posso fazer tudo. Esquece dos princípios, né? Em volta de todo o seu povo. Eles têm chegado àquele lugar onde eles podem fazer qualquer coisa que querem e passarem despercebido com isto. Quantos gostariam de saber, estamos pensando exatamente agora, de grandes homens, grandes servos, os quais Deus tem usado e finalmente até o ponto em que ele sente que ele sabe muito sobre a palavra de Deus e que não tem tempo disponível para orar mais. Acha que já sabe muito, não tem mais tempo com Deus. São sempre visitas sociais, visitar alguém, sair para jantar, e o tempo que eles deveriam estar passando com Deus sozinho, a sós, em preparação para virem a doçura do Espírito diante da congregação, eles estão fora em alguma parte, com alguns entretenimentos. Lamentável, não? Você não pode servir a Deus e ao homem ao mesmo tempo. O servo de Deus deveria ser uma pessoa isolada para ele somente. Se pudesse tão somente fazer com que as pessoas vissem isso. Agora lembrei aqui que o profeta disse assim: o seu destino eterno não está baseado na classe daquilo que você vê e ouve. Seu destino eterno está baseado na classe de discernimento que você tem do que você vê, do que você ouve. É discernir as coisas. E então eles chegam a um lugar que se fazem sob obrigação, enquanto eles encontram as pessoas. Eles encontram as pessoas e há um ímpeto para haver uma vontade para isto e para aquilo. Então o homem de Deus tem a sua mente toda rasgada. E ele está tão rasgado, quando ele vai para o quarto, ele começa a estudar, vai para o escritório, o quartinho, né? Começa a estudar antes do culto. Agora, se eu não fizer isto, este homem se sentirá chateado sobre isto. E este, não faça isto, este homem se sentirá ruim por isto. Se eu não fazer isso, esse homem se sente chateado. Se eu não fizer dessa forma, aquele outro não vai gostar. E então, quando ele anda para a plataforma, ele dificilmente sabe onde ele está. Onde ele está. Sua mente está toda dilacerada. Quando ele deva ter gasto aquele tempo com Deus, eles não são líderes sociais. Um homem de Deus deveria ser dedicado totalmente ao serviço de Deus. E nós encontramos que é muito, muito ruim que tenhamos isto. Deus nos abençoe. Nós vamos encerrar aqui, e outra oportunidade nós continuaremos neste assunto. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.